Hoje vamos refletir sobre como a filosofia dialoga com o feminismo e como esse encontro produz uma crítica profunda à sociedade. O feminismo não é só um movimento social, mas também uma filosofia que interroga o que significa ser mulher, como as desigualdades de gênero se entrelaçam com outras formas de opressão, quais conquistas já tivemos e quais obstáculos permanecem. Para isso, vamos percorrer 3 grandes referências: Simone de Beauvoir, Bell Hooks e Berta Lutz, articulando suas ideias com a realidade do Brasil. Começamos com a filósofa francesa Simone de Beauvoir. Em sua obra O Segundo Sexo, publicada em 1949, ela escreve a célebre frase: "Não se nasce mulher, torna-se". Mas o que isso significa? Beauvoir nos mostra que ser mulher não é algo determinado pela biologia. Ter um corpo feminino não define, por si só, a experiência de ser mulher. O que realmente constrói essa identidade são os papéis sociais, os discursos culturais e as instituições que moldam expectativas desde a infância. Ou seja, a sociedade atribui às meninas um destino: o cuidado, a passividade, a submissão. E muitas vezes isso é naturalizado como se fosse inevitável. Mas Beauvoir, inspirada no existencialismo, afirma que o ser humano é liberdade, é projeto, é escolha. A mulher não é uma essência fixa, ela é alguém que pode se reinventar, desde que enfrente as estruturas que tentam limitá-la. Portanto, quando Beauvoir escreve sua frase, ela denuncia 2 coisas ao mesmo tempo. 1, que a opressão feminina não é natural, mas construída, e 2, que, justamente por ser construída, pode ser transformada. Essa ideia abriu caminho para um feminismo filosófico que questiona as bases da própria sociedade patriarcal. Mas Beauvoir falava principalmente da mulher europeia, branca e de classe média. Décadas depois, a pensadora Bell Hooks, escritora e ativista afro-americana, trouxe uma crítica fundamental. Hooks apontou que não existe uma experiência universal de ser mulher. Ela dizia: ser mulher negra é muito diferente de ser mulher branca. Ser uma mulher rica é diferente de ser uma mulher pobre. É daí que surge uma noção de interseccionalidade, a ideia de que as opressões de gênero, raça e classe não existem separadas, mas se cruzam, se multiplicam e se reforçam. Por exemplo, uma mulher branca pode enfrentar machismo, mas pode ser beneficiada pelo racismo estrutural. Já uma mulher negra enfrenta tanto o machismo quanto o racismo. E se for pobre, ainda sofre as desigualdades de classe. Assim, Hooks denuncia um feminismo que por muito tempo falava apenas em nome das mulheres brancas de classe média, esquecendo as demais. Ela propõe um feminismo inclusivo capaz de dialogar com as múltiplas realidades, valorizando as vozes mais marginalizadas. Isso nos obriga a pensar: quando falamos em luta das mulheres, de quais mulheres estamos falando? Essa pergunta muda completamente a forma como enxergamos justiça e igualdade. No Brasil, a luta feminista também teve vozes muito importantes. Uma das pioneiras foi Berta Lutz, cientista, advogada e líder feminista do início do século XX. Berta ficou conhecida principalmente por sua atuação em defesa do voto feminino, conquistado em 1932, um marco histórico para a cidadania das mulheres no Brasil. Mas sua luta não parou aí. Ela também batalhou pela presença das mulheres na política, pela ampliação do acesso à educação e por melhores condições de trabalho. No entanto, precisamos reconhecer um ponto. Assim como nos Estados Unidos, o feminismo brasileiro nasceu muito centrado em mulheres brancas e de elite, enquanto Berta defendia direitos políticos. Muitas mulheres negras e pobres enfrentavam a exclusão dupla, primeiro pela cor de pele e depois pela condição de classe. Ainda assim, Berta abriu as portas fundamentais. Graças a ela e a outras pioneiras, hoje temos o direito de votar, de ocupar espaços acadêmicos e políticos, mas como veremos, o caminho ainda é longo. Se olharmos para o presente, podemos perceber tanto os avanços quanto os obstáculos da luta feminista no Brasil. Entre os avanços, o acesso cada vez maior das mulheres ao ensino superior, leis importantes como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, que reconhece e punem a violência de gênero, a crescente presença de mulheres em movimentos sociais coletivos em universidades que dão visibilidade a desigualdades, mas ainda há muitos desafios. O Brasil tem um dos maiores índices de feminicídio do mundo.
as mulheres recebem, em média, 20% a menos que os homens pelo mesmo trabalho. A presença feminina na política ainda é reduzida. Mesmo sendo mais da metade da população, as mulheres ocupam menos de 20% dos assentos no Congresso. Esses dados mostram que o feminismo ainda é urgente. Não basta ter direitos escritos na lei. É preciso transformar a realidade cultural, os valores e os comportamentos que sustentam a desigualdade. O feminismo, enquanto filosofia, amplia o horizonte das perguntas fundamentais. Ele nos faz refletir. O que é liberdade se metade da humanidade ainda é submetida a papéis que não escolheu? O que é justiça se as desigualdades se multiplicam entre gênero, raça e classe? O que é dignidade humana se tantas mulheres ainda são tratadas como inferiores? Beauvoir nos convida a ver que não há destino natural para as mulheres. Bell Hooks nos lembra que não há um feminismo único, mas vários, atentos às diferenças. E Berta Lutz nos mostra que a filosofia se concretiza na ação política, quando se transforma em leis e direitos. Assim, o feminismo é, ao mesmo tempo, crítica filosófica, prática social e projeto de futuro. O feminismo é filosofia porque questiona a essência da vida em sociedade. É prática porque transforma esse questionamento em ação coletiva. E é memória porque lembra as vozes que nos antecederam. E é esperança porque projeta um mundo mais livre e justo para todas as pessoas. Agora vamos ampliar o olhar. O feminismo é plural, feito de muitas vozes e tradições. Ele não pertence a um só país e nem a uma única época. É uma filosofia em movimento que se reinventa diante dos desafios da história. Por isso, nessa segunda parte, vamos conhecer outras autoras e pensar sobre ensinamentos que o feminismo nos deixa como prática filosófica. Uma autora fundamental é Judith Butler, filósofa contemporânea. Ela afirma que o gênero não é uma essência fixa, mas uma performance, algo que fazemos, repetimos e representamos. Assim, Butler amplia a ideia de Beauvoir. Não apenas tornamo-nos mulheres, mas também ensinamos continuamente o que a sociedade entende como masculino e feminino. Isso abre espaço para questionar normas rígidas e incluir experiências trans. Outra pensadora é Angela Davis, intelectual, ativista e filósofa. Em sua obra Mulheres, Raça e Classe, ela mostra como a luta feminista precisa ser inseparável da luta antirracista e socialista. Davis nos lembra que o feminismo não pode ser restrito a pequenas reformas. Ele deve se articular como um projeto de transformação social mais amplo. Também podemos citar Maria Lugones, filósofa argentina que fala sobre a colonialidade de gênero. Para ela, o colonialismo europeu não só dominou povos, mas também impôs uma hierarquia de gênero que desvalorizou especialmente as mulheres indígenas e negras. Assim, ela mostra que o feminismo latino-americano precisa dialogar com a história da colonização. Essas vozes nos mostram como o feminismo é diverso e como a filosofia se enriquece quando incorpora diferentes perspectivas. O feminismo não é apenas um movimento social, é também uma maneira de filosofar. Ele defende 3 coisas. Ele critica a naturalização. Ele diz que muitas vezes aceitamos como naturais desigualdades que são construídas. O feminismo sugere que nos lembremos de desconfiar de coisas que ele fala que são dadas, como o lugar da mulher na família, no trabalho e na política. Ele também diz defender a importância do corpo. Diferente de certas tradições filosóficas que valorizam só a razão, o feminismo acredita que o corpo também é um lugar de conhecimento e crê que a experiência corporal e do prazer faz parte da reflexão filosófica. Por fim, a ética da autoridade. O feminismo nos ensina a ouvir as vozes silenciadas, as experiências diferentes das nossas. Filosofar feminismo é reconhecer que não há um único sujeito universal, mas uma pluralidade de sujeitos. No Brasil e na América Latina, o feminismo também produziu grandes pensadoras. Podemos lembrar da Lélia Gonzalez,
intelectual brasileira que trouxe para o centro do debate a experiência das mulheres negras. Ela cunhou o termo Amifricanidade para mostrar a união entre a África e a América da identidade cultural do nosso continente. Outra voz importante é Sueli Carneiro, filósofa e ativista que denuncia como o racismo estrutura a vida das mulheres negras no Brasil. Ela nos lembra que, sem enfrentar o racismo, o feminismo corre o risco de produzir exclusões. Essas pensadoras mostram que o feminismo brasileiro, latino-americano, não é apenas uma cópia do europeu, mas uma tradição própria, marcada pela escravidão, pela colonização e pelas desigualdades profundas que atravessam nosso continente. O que podemos aprender com tudo isso? O feminismo nos convida a pensar um mundo diferente. Ele não busca apenas igualdade formal, mas uma transformação mais profunda que toca nossa forma de viver, de amar, de trabalhar, de criar vínculos. Filosoficamente, o feminismo é uma prática de liberdade. Desafia limites, questiona essências, abre possibilidades. É também uma ética do cuidado. Propõe que o cuidado não seja visto como fraqueza, mas como valor humano fundamental. E é uma política da esperança. Acredita que a mudança é possível, mesmo diante das violências e exclusões. Assim, o feminismo não é apenas sobre mulheres, é sobre a humanidade. É um convite para que todos nós possamos imaginar e construir um mundo mais justo, mais plural e mais livre. Beauvoir nos ensinou que a mulher é um projeto em construção. Hooks nos mostrou que esse projeto tem muitas cores, classes e história. E as vozes do Brasil e da América Latina nos lembram que o feminismo é também a resistência contra a colonização e o racismo.